Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no segundo programa da série Gestão Democrática da Educação, vamos discutir os conselhos e os planos municipais de educação. Para este encontro, convidamos o consultor legislativo do Senado Federal, João Monlevade, a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Eveline Algebaile, e a consultora do Unicef em Salvador, Maria de Salete Silva. Contamos ainda com a sua participação. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor João Monlevade, que atuou na rede pública como professor da educação básica em Mato Grosso, foi diretor eleito nas escolas de Nova Marilândia e Arenápolis, não é isso? Foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso, diretor do Sintep e também da CNTE. O senhor tem livros publicados, né? Destaca-se o texto sobre a democracia escolar, quem manda na educação no Brasil, e atualmente o senhor é consultor legislativo no Senado Federal na área de educação. Gostaria de começar, então, pedindo ao senhor que falasse um pouco dessa articulação entre Conselho Municipal de Educação e Plano Municipal de Educação. Como se dá essa articulação? Boa noite, Bárbara. Boa noite, colegas. Boa noite a todos os participantes do Salto do Futuro. Eu estou vindo hoje de Roraima, onde, com a Rita de Castro, que esteve ontem aqui no programa, estávamos trabalhando com 15 municípios, com os conselheiros municipais de educação, exatamente os temas da gestão democrática, da elaboração dos planos municipais de educação. E o principal objetivo daquele trabalho e da minha reflexão hoje aqui é exatamente mostrar que, se não é o papel do Conselho Municipal a decisão e o comando do processo de elaboração do plano municipal, mas cabe ao Conselho Municipal exatamente dar substância, dar direção, dar sentido, dar qualidade a essa elaboração do plano municipal. Eu creio que espero, não é, até o fim desse ano, o fim de 2006, nós teremos a maior parte dos municípios com planos municipais de educação elaborados. E para isso é fundamental a participação, o engajamento dos conselhos municipais de educação. Professora Eveline Algebaile é professora da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus de São Gonçalo. A senhora foi organizadora de livros como Conselhos Participativos e Escola, e também para compreender a pobreza no Brasil. Gostaria então de perguntar à senhora de que forma a escola pode favorecer essa cultura, a cultura de participação nesses diferentes mecanismos de participação de gestão democrática. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que acompanham o programa. Essa pergunta é fundamental porque ela assume a escola como um ponto fundamental em todo o processo participativo, porque às vezes no debate sobre elaboração de leis, elaboração de planos, né, centra-se a atenção em órgãos aos quais cabe, em princípio, a elaboração e se esquece, né, dos lugares que são efetivamente os produtores dos conteúdos, dos sentidos que devem ser considerados nesses planos. A escola, portanto, tem um papel fundamental ao longo da elaboração do plano, antes e depois da elaboração do plano, fomentando e fortalecendo os espaços participativos existentes, como dos conselhos escolares,
tentando colocar em contato, né, e em contato com a escola, os demais conselhos da área da educação que já existem e outros conselhos ou instâncias participativas porventura existentes nas localidades. E, de todo modo, prestando bastante atenção para a criação também de outros mecanismos, não necessariamente formais, né, que assumam essa forma institucionalizada, espaços de escuta, de elaboração, de produção de acúmulos coletivos que possam reverter na produção de conteúdos que possam dar substância aos planos que estão sendo elaborados. Ok. Professora Maria de Salete, como eu disse na abertura do programa, é atualmente consultora do Unicef no escritório de Salvador. Mas a senhora também já atuou como secretária municipal de educação em Salvador, foi consultora do Prazem, do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação, e também participou como consultora do Pradime, o Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação. Foi também consultora do Proconselho, o Programa de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, e integra a ONG Avante Educação e Mobilização Social. Para a senhora, quais são os mecanismos de participação para que o professor possa conhecer? O Conselho é um deles, a gente conversava um pouco antes do programa começar. Quais são esses mecanismos e de que forma eles podem contribuir para a gestão democrática efetiva da educação? Boa noite, Bárbara. Boa noite, colegas aqui na mesa. Boa noite a quem está assistindo o Salto para o Futuro, principalmente os professores, como disse a Bárbara, e que faz essa vinculação tão interessante que a Eveline fez e que me dá a possibilidade de falar um pouquinho sobre os mecanismos a partir da vida das pessoas. Muitas vezes, quando você fala de mecanismo de participação, a gente pensa numa organização. Então, você tem que ser ou um conselho ou é uma instituição criada. Quando, na verdade, o maior mecanismo de participação e o que faz com que existam esses espaços de escuta e de diálogo é exatamente uma disposição para participar, para fazer parte, para interferir, para acompanhar, para construir e para estabelecer uma vinculação que não seja só naquele momento de uma reunião do conselho ou no momento em que você é chamado para opinar, mas que se entenda que a discussão sobre as políticas públicas e participar das políticas públicas faz parte do dia a dia do cidadão. Ele, quando participa de um conselho escolar, quando ele participa de uma reunião na escola, quando ele vai para um congresso que está discutindo o Plano Municipal de Educação, ele vai levando a parte da vida dele que constrói e que usufrui daquela política. Portanto, eu acho que o maior mecanismo que a gente tem, ele é criado no dia a dia do exercício do ser cidadão, do vivenciar a cidade, ou a zona rural, ou o lugar onde você vive, e eles são criados a partir de uma disposição desta participação por parte do cidadão e da possibilidade de criação de espaços institucionalizados ou não, em que isso passa a fazer sentido e que interfira na política pública. Eu acho que todos são mecanismos, eles existem diária e cotidianamente na vida da gente. Ok. Juraci, do Rio Grande do Norte, é a primeira participação de hoje. Oi, Juraci. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados. Equipe de produção do programa Salto para o Futuro. Um abraço carinhoso em cada um de vocês. E boa noite, professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, coordenadora da telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. O que acontece na maioria das cidades pequenas é que grande parte da população não tem a informação do poder desse Conselho Municipal de Educação. Como fazer para mudar esse quadro, tornando essas pessoas mobilizadoras desse trabalho do Conselho Municipal de Educação. Boa noite, muito obrigada. Juraci, a gente estava sentindo falta da sua participação aqui ao vivo. Bom te ouvir de novo, viu? Volte sempre, não esquece de ligar para a gente não. Obrigada. Professor Monlevade, ela traz uma questão importantíssima, que muitas vezes essas discussões não chegam nem na escola, né, que seria o alvo principal da educação, que é o ambiente escolar. As discussões do conselho, do plano, muitas vezes não chegam a essas pessoas que estão ligadas diretamente a essa questão. Como ela pergunta, como mudar essa situação, como fazer para mobilizar toda a comunidade, não só algumas pessoas da comunidade. Juraci, é um prazer conversar com vocês do Rio Grande do Norte.
e me dar oportunidade para tentar explicar um pouco esse fenômeno. Veja bem, o Brasil nasce mais como um estado, uma terra de cacique, né? De Pedro Álvares Cabral e não do cidadão, né? De Araribóia e não do índio, né? E aí no seu município ou em outros, ao invés de ter uma gestão democrática que nasça no conselho escolar, na escola, com as lideranças dos alunos, dos pais, dos professores, dos funcionários, etc., e daí alimente um conselho municipal de educação, o que aconteceu na história? Os conselhos nasceram primeiro, né? Os conselhos estaduais nasceram primeiro que os conselhos escolares. E é claro que eles, então, são quase que impermeáveis aos problemas do cotidiano a que se referia a nossa colega Salete. Então, a primeira coisa, Juraci, é você perceber que isso é um fenômeno histórico e o Rio Grande do Norte é Brasil e vocês vão ter que reverter isso. Para se chegar a um Conselho Municipal de Educação de Florânia que seja realmente perfumado como uma flor, vocês têm que desenvolver os conselhos escolares. Cada escola de Florânia precisa suscitar as suas lideranças representativas, participativas, lutadoras, né, por uma educação de qualidade, e aí sim, aí os futuros conselheiros, talvez dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vão ter essa insensibilidade, essa falta de articulação com a realidade que você se referiu. Você foi perfeita no diagnóstico, agora é preciso ser muito eficiente na sua ação. Ok, Ivoneide de Goiás. Olá, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide Teleposto, Cola Coralina, da cidade de Goiás. E a nossa pergunta foi feita para a Priscila e eu. Nós vimos no texto sobre o PME. Visa a transferência para os municípios do processo educacional. Será que todos os nossos municípios têm a possibilidade econômica de garantir esse processo? E os que não possuem, quais são as ajudas que esses vão receber? Boa noite e muito obrigada. Muito obrigada, Ivoneide, pela sua participação no programa de hoje. Professora Salete, ela traz essa questão, é uma questão importante no meio de uma discussão que o país está passando, que é a criação do Fundeb, né? Uma nova forma de distribuição desses recursos para a educação. Como é que a senhora vê a questão, então, que traz a Ivoneide? Ivoneide Aparecida, né, que é a outra autora da pergunta. Essa é uma preocupação que, vamos dizer assim, ela acompanha a discussão da educação no Brasil desde o momento em que se entendeu o município como ente federado, ou seja, que ele passa a assumir responsabilidades que a gente não estava acostumado a ver o município ter. Então você fala assim, será que o município vai dar conta? O meu município é tão pequenininho, não tem técnico. Mas a crença, eu sou uma pessoa que acredito muito que política pública, quanto mais próxima ela estiver de onde a pessoa mora, de onde ela vive, de onde ela sente, de onde ela tem os problemas, mais possível ela maior a possibilidade dela atender aquelas necessidades, e as necessidades não só necessidades imediatas, mas as necessidades de futuro da comunidade, né? Você não pode trabalhar políticas como a gente trabalhava, conhecia, não foi do meu tempo, mas houve um tempo no Brasil, por exemplo, que até a merenda escolar era comprada em Brasília e mandada, quer dizer, é uma coisa enlouquecida. Você não pode ter uma gestão próxima se você não tiver a política ali colada com o cidadão, que é aquilo que a gente está falando, da importância dele participar. O Fundeb, por exemplo, é um dos mecanismos de redistribuição de recursos. Mas mais do que recursos, é preciso que a sociedade brasileira passe a assumir a sua responsabilidade local sobre essas políticas. Não ficar achando que a solução vai vir adiante. Ela vai vir na medida em que o cidadão se mobiliza, entende, compreende, interfere, participa das discussões e até entende que recursos precisa e onde eles devem ser aplicados. Tem muito a ver com o que dizia o professor Levade, que na nossa cultura do cacique, de que alguém vá fazer por nós, a gente durante muito tempo delegou a alguém, um ser que a gente imaginava dotado de alguns poderes para fazer essas coisas pela sociedade. Hoje a questão é completamente inversa, né? A sociedade tomar à frente o que é de... Com toda uma história de autoritarismo e mesmo de autocracia na educação. E a minha última mensagem é a seguinte,
que o Plano Municipal de Educação não é um plano somente da rede municipal de educação. É um plano da educação do município como um todo. É o município que se educa. Então, isso significa os meios de comunicação, isso significa o avanço científico do município, isso significa toda a comunidade que tem um projeto de desenvolvimento sustentável e onde a educação vai ter um papel fundamental e onde o Conselho Municipal de Educação vai ser aquele órgão de sensibilidade, de participação, de representatividade e de democracia. Eu acho que nós exercitamos isso aqui hoje. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, professor. Falamos um pouco da arte conselho e plano, e acho que a gente podia também falar um pouco, brevemente, entre a articulação de plano e secretarias, né? Qual é, então, se essa articulação se dá e tem que se dar, de que forma ela é? Exatamente. A gente hoje aqui centrou no papel do conselho. Agora, a Secretaria Municipal de Educação é a responsável pela tomada de decisão e pela coordenação do processo. E a Secretaria Municipal vai agregar a Secretaria Estadual, que também tem ações aqui no município, e até o próprio Ministério da Educação. As ações do Ministério da Educação, quando um município tem plano, elas se comunitarizam, se democratizam, se internalizam, né, se incorporam na luta e na construção de uma qualidade de educação diferente, completamente diferente daquela merenda que vinha, aquela sardinha, aquele macarrão que vinham atrapalhar, né, a vida da escola, deixar os alunos ali completamente inadequados. Hoje não. No momento em que a gente tem uma construção de um plano municipal, todos os atores do executivo, do legislativo e até mesmo do judiciário serão integrados nesse mesmo processo. Era macarrão com salsicha, professor. Aí é pior ainda. Obrigada. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do João Monlevade, consultor legislativo do Senado Federal, da Eveline Algebaile, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e da Maria de Salete Silva, consultora do Unicef em Salvador. No programa de amanhã, nossos convidados vão falar sobre os desafios da gestão democrática da educação. Até lá. Conselho, dividido em várias câmaras de atuação, dentre elas educação, financiamento, alimentação escolar e etc. No âmbito municipal, considerando que municípios de pequeno porte se queixam muito de que há uma proliferação de conselhos, e nestes participam, em geral, os mesmos integrantes. Seria interessante, então, para os municípios criar um conselhão? Essa discussão do conselhão, ela acompanha toda a discussão de participação na educação já há algum tempo, né? Quando foi criado o Conselho do Fundef, essa foi uma das discussões. Por que não atribuir ao Conselho Municipal de Educação a função de controle social sobre os recursos do Fundef? Verificou-se que não vou falar aqui as razões, chegou-se à conclusão que devia ter o Fundef. Depois você tem um Conselho de Alimentação Escolar, isso só na educação. Você tem o Municipal de Educação, o do Fundef, o da Alimentação Escolar. E vamos dizer assim, numa área limítrofe, você tem direito da criança, que tem uma atuação muito próxima e tem, com a questão da garantia de direitos. Você tem os conselhos tutelares, aí você tem os conselhos da Bolsa Família, você tem a comissão do PET. E quando você chega num município muito pequeno, e os municípios no Brasil, a maioria imensa é de porte médio para pequeno, para ser bem generoso, né? Você tem, às vezes, conselheiros, eu já conheci pessoas que fazem parte de 6 conselhos.
Então, eu acho que essa discussão, ela cabe não como restrição, mas discutir o papel do Conselho tirar um pouco, assim, inverter um pouco. Qual é a melhor forma de promover a participação da sociedade na política pública? Se num determinado local a melhor forma for uma unificação desses conselhos, mesmo que não seja na lei, que é impossível hoje você tirar, mas se você promover, por exemplo, em determinados períodos, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, uma reunião de todos os conselhos, em que se discuta como é que eles estão interferindo, como é que eles estão entendendo, para que se possa discutir a participação, não a partir da institucionalidade, como você falou, a partir do mecanismo real de incentivo à participação. Que os conselhos municipais de educação se reúnam com os conselhos escolares, que o Conselho da Alimentação Escolar se reúna com os conselhos escolares, ou seja, você criar espaços de articulação que podem levar a um conselhão, ou levar a estruturas ou possibilidade de articulação que articulem as políticas e não as pessoas. Tá certo. A participação da Dione, de Santa Catarina. Oi, Dione. Boa noite. Nós somos da Gerência Regional da Educação, Ciência e Tecnologia de Blumenau, Santa Catarina, consultora educacional de Miranda dos Santos. Perguntamos: como podemos diferenciar um plano de Estado de um plano de governo, sendo que as gestões ainda não incutiram a cultura da educação democrática? Obrigada. Obrigada, Dione, pela participação. Professor Monlevade, eu acredito que ela fala em gestão ali também, a gestão das escolas. Eu acho que ela também insere aí a gestão escolar nesse processo, né? Como é que o senhor discutiria essa questão? A pergunta específica, Bárbara, é realmente muito relevante, porque nós temos uma cultura no Brasil de, a cada eleição, né, o prefeito, o governador, o secretário de Educação Estadual, Municipal, ter um plano de gestão daquele período, daquele mandato. E aí se trata de um plano de governo. Diga-se de passagem, são os planos de governo que disputam uma eleição, capitaneados pelas plataformas partidárias, etc. O Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais tiveram essa visão, porque é um plano a longo prazo, um plano de 10 anos, que passa, portanto, 3 mandatos, pelo menos, e não diz respeito diretamente à gestão específica que é eleita, mas é um plano de Estado, ou seja, um plano do município, do Estado ou da nação, que se debruça diante daquelas demandas e, com isso, constrói metas, constrói estratégias. Não há dúvida, Dione, de que se trata, no caso do Plano Municipal de Educação, de um plano de Estado, de um mecanismo de Estado, onde as escolas se inserem também como atoras, e aí sim entra o papel fundamental do Conselho Municipal, porque ele também é um organismo de Estado. O mandato dos conselheiros é um mandato que vai além do mandato do vereador, do prefeito, que os nomeia, né? Então a gente tem realmente a chave, talvez a chave institucional, a chave burocrática, desse passo que a gente tem que dar. Não só termos políticas educacionais de um determinado governo, mas um plano de educação a longo prazo da cidade, do Estado e da nação. Eu quero depois retomar essa questão do Plano Nacional de Educação, porque ontem eu fiz uma pergunta no programa de ontem, baseada numa entrevista que o senhor deu para uma outra série para a gente. Mas antes, vamos ouvir a pergunta da Maria Elinda, do Mato Grosso. Oi, Maria Elinda. Oi, boa noite. Aqui é a professora Maria Olinda, falando de Poconé, Mato Grosso. Mando um abraço para o professor João Monlevade, que é nosso professor aqui na universidade. E a pergunta é o seguinte: na elaboração do Plano Municipal de Educação, é importante a presença do Conselho Municipal de Educação? E se este não estiver presente, tem a mesma validade? Obrigada, boa noite. Obrigada, Maria Linda, vocês de Poconé, aí no Mato Grosso, pela participação. Obrigada. Professora Salete. O que a gente vê no plano, a gente estava até conversando um pouco do programa, na verdade, a participação, a vinculação do Conselho Municipal de Educação com o plano, com a elaboração, com o acompanhamento, com a gestão, com a execução do plano,
dá uma dimensão ao trabalho do conselho que tira o conselho daquele cotidiano, às vezes só de elaboração de norma, aquele conselho de notáveis, de pessoas que sabem escrever bem, que fazem as portarias, as redações do conselho, ou daquele conselho que fica como se fosse um balcão em que você estabelece, por exemplo, a diretora que tem uma reclamação tal, a família, uma coisa meio de queixa. Porque o plano, ele obriga o conselho a ver além daquele círculo em que ele está ali demandado. A não existência do conselho não impede a elaboração de um plano. Então, ele não torna o plano ilegal, né? Mas definitivamente afeta a legitimidade do plano, porque o conselho tem um papel de mobilização e de trazer discussões para o espaço de elaboração do plano que uma equipe técnica ou um consultor não tem condição de fazer. Ele é capaz de ouvir, de estabelecer espaços de discussão, de conflito, de busca de soluções muito mais legitimamente do que um excelente consultor ou uma excelente equipe técnica possa fazer. Aí não é instrumento democrático de maneira alguma. Sem querer dizer que você não precisa de técnico. Nós precisamos de excelentes técnicos. Mas esse papel de mobilização... Mas só os técnicos também? Não vão trazer isso. É preciso que o Conselho compreenda e o bom do plano. O que é que nós queremos? Como é que nós vamos construir esse país? De onde virão os recursos? Quem precisa ser mobilizado? Como é que você vai acompanhar isso? Durante quanto tempo? Quem é que são os melhores, vamos dizer assim, os melhores atores naquele espaço que vão poder nos ajudar a impulsionar tal ou qual aspecto da política? Isso é de conselho. Ok. Luiz Ribeiro, ele é do TINS, Colégio Costa e Silva, em Porto Nacional, Tocantins. Ele pergunta, professora Eveline, por que não realizar obrigatoriamente em todas as unidades de ensino públicas a eleição direta para diretores e delegados de ensino? Isso não seria um importante passo para efetivar a gestão democrática? Sim, há toda uma compreensão, né, até porque as eleições diretas para diretores de escola fazem parte de uma luta, né, inscrita em todo um processo de debate sobre democratização do ensino. Então, não é uma proposta no vazio, é uma proposta hoje que já tem um acúmulo de experiências, um acúmulo de debates, né? Então, sem dúvida alguma, lutar, discutir para consolidação das eleições diretas para diretores como uma coisa permanente, parte de uma política, da política pública educacional, é de extrema importância. Por outro lado, o que se tem também da experiência de debate sobre eleições diretas para diretores é que justamente o que alimentou o sentido, a legitimidade, a importância dessas eleições foi a possibilidade de que elas ocorressem junto de um processo também participativo, que estava para além daquele processo, daquele momento fora da eleição. Então, eu não vejo, de certa forma, como a institucionalização da eleição direta como uma norma, sendo ela sozinha um mecanismo que possa provocar todo um processo que vai dar sentido e vai dar efetividade, né, ao que é ter um diretor eleito, ao que é ter um processo construído de eleição direta, de escolha, né, não só diretor de escola, mas às vezes de uma série de outros cargos. Então, acho que tem todo um debate amplo a se fazer. Eu acho que é importante que esse debate não se centre apenas na normatização da eleição, do estabelecimento da eleição como uma norma que por si só provoque a democratização. Eu entendo até a pergunta dele, porque se estamos numa sociedade que elege seus donantes diretamente, embora alguns não correspondam, isso é uma outra discussão, mas há uma participação, o momento mais democrático para um cidadão é quando ele vai lá e pode votar em quem ele escolheu para dirigir ali aquele determinado parte do poder público. E na escola isso não acontece, quer dizer, não há uma contradição entre o que acontece, né, dentro do ambiente escolar e o que acontece na sociedade. Esse debate, pelo que você está falando agora, é um debate fundamental, mas associado, aliado à efetivação dessa gestão democrática de verdade, não é isso, professora Salé? Eu acho que o que é importante é que a gente tem que falar, a gente tem voltado, né, várias vezes nisso.
o fato de ter eleições não garante gestão democrática. A norma não garante a democracia. Se ela é resultado de um processo de participação e de comício de participação, ela passa a ser uma norma que impulsiona. Mas ela, por si, não é capaz porque você tem outros mecanismos que precisam ser feitos, né? Que precisam ser articulados, de acompanhamento, de crítica, de fiscalização, de controle social, que são um procedimento, vamos dizer assim, é um dia a dia de participação. E não naquele dia, eu fui lá, elegi o diretor, está garantida a gestão democrática da escola. Não está. Que é um processo agora que está se exigindo da sociedade, que é essa discussão que a gente está tendo aqui. É no dia a dia. Tá certo. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer a atuação do Conselho Municipal de Porto Alegre. Salto para o Futuro volta em instantes. Em Porto Alegre, o Conselho Municipal de Educação existe há mais de 10 anos. A entidade foi importante na discussão e na elaboração do Plano Municipal de Educação e representantes de diversos segmentos da sociedade. Uma reunião plena de representatividade. No Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, todos têm espaço garantido. Eu represento segmentos de professores através de uma entidade, que é a Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre. Eu fui eleita por esses segmentos para cumprir um mandato aqui no Conselho. Eu represento aqui o segmento aluno pela entidade UMESPA, que é a União Metropolitana Estudante de Porto Alegre. Eleito também é a Assembleia. Meu nome é Silvana, eu represento o segmento de pais, através da Associação de Círculos de Pais e Mestres. E fui indicada agora para o mandato. Eu sou Iracema, represento os funcionários da Secretaria Municipal de Educação e essa representação junto à Associação dos Trabalhadores de Educação do município de Porto Alegre, pelo qual eu fui eleita para o Conselho Municipal de Educação com 84% dos votos, todo o meu segundo mandato. Pertencer a um grupo que contribui para traçar os rumos da educação na cidade. Assim pode ser traduzido o sorriso de Iracema, um sentimento compartilhado por muitos que fazem parte deste grupo. O que mais me impressionou quando eu comecei a participar do Conselho como conselheira foi justamente essa possibilidade da sociedade se inserir e participar tanto do Conselho e principalmente do Plano Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, ele é um órgão de representação e participação social, porque majoritariamente nós temos a nossa composição dos 15 conselheiros, 12 representantes da sociedade civil. Criado em 1991, o Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre foi fundamental na elaboração do Plano Municipal de Educação. Atualmente, o plano tramita na Câmara dos Vereadores, uma lei que, quando entrar em vigor, terá sido